Panorama do mercado com abas, as principais notícias do dia 15 de julho. Hoje começamos com uma análise benigna para os ativos de risco norte-americanos, pela confluência de diversos fatores que foram divulgados ontem, porque a inflação veio abaixo do esperado, tivemos, na verdade, uma deflação nos meses, no mês, na verdade, de junho, que se remete a um período pandêmico ainda, um momento em que houve algo similar. Então, uma deflação que decorre em boa parte da diminuição dos preços de combustíveis, também um arrefecimento em serviços. O CPI month over month foi menos 0,4% e o núcleo ficou estável, zero, né? Ficou em zero. No ano contra ano, o CPI ficou em 3,5%, que o mercado esperava 3,8%. E o núcleo ficou em 2,6, enquanto o mercado esperava 2,8. Lembrando, só para quem não sabe, o núcleo ele exclui alimentos e energia, que são os 2 itens mais voláteis. E isso foi muito bom para os ativos de risco. A curva de juros caiu como um todo. Claro que os vértices mais longos, em razão do prêmio fiscal, ainda sofreram bastante, mas na parte curta da curva houve uma queda em relação ao que se esperava, e isso foi muito bom, porque acabou beneficiando os ativos de risco. Então fica aqui esse comentário. É claro que, havia uma esperança maior, uma queda maior em relação aos vértices longos, mas mostra que há uma preocupação ainda grande por parte dos agentes com relação às expectativas de inflação, risco fiscal e as outras questões que são mais, valorizadas no momento de você, avaliar o risco, principalmente nesses vértices longos. Mas 2 anos, teve uma queda, bastante expressiva. Hoje recupera um pouco, sobe um pouco, mas caiu para 4 chegou a fechar ontem com 4,18, e um ano também caiu bastante, chegou a 4,02. Então fica aqui esse comentário, a inflação ajudando bastante, e os resultados dos bancos também. Esse é o segundo fator que colaborou muito para que os ativos de risco, retomassem o seu movimento de alta ontem. Bank of America divulgou, o JP Morgan divulgou e também o Goldman Sachs divulgou, e foi o grande destaque dos earnings ontem foi o Goldman Sachs, com um resultado muito forte. EPS, né, o earnings per share, lucro por ação, de 20,98 dólares, quase o dobro do ano anterior. A receita em 20,34 bi, 39% de alta ano contra ano. Um grande ganho de equities, né, de trading de equities, e o IPO da SpaceX também proporcionou grandes, taxas aqui de subscrição. Então as fees, né, as taxas que os bancos cobram, então isso foi muito positivo para o Goldman Sachs. O JP Morgan também reportou um resultado bom. Porém, no aspecto contábil, tem algumas questões ligadas às ações da Visa. Então, existem alguns elementos ali que são não recorrentes, e teve um uso um esclarecimento sobre o uso da IA para diminuição do número de colaboradores. Então, mais um fator decisivo também no resultado do banco. E em relação ao Bank of America, também um resultado de lucro por ação que implica uma alta de 34% no ano contra ano. Então, esses resultados foram muito fortes. O Citigroup também bateu acima do esperado, e o Wells Fargo também. O Wells Fargo foi o único que teve um resultado negativo em relação à reação do mercado. É um banco mais de varejo, mas de todo modo, se nós tivermos que fazer aqui uma síntese do que saiu até agora, o trimestre confirma aqui uma volatilidade macro elevada, e já temos um pipeline de IPOs, ligados à inteligência artificial, que fornece muitas, receitas de FIIs e de receita de trading também dessas ações. Então fica aqui uma ressalva, um comentário sobre o que está acontecendo. Antes, que a fala do Jamie Dimon foi que "as good as it gets", ou seja, o resultado foi o melhor possível, o melhor que poderia se esperar. O desastre, porém, foi a IBM. A IBM caiu 25% num dia, ou seja, ela perdeu um quarto do seu valor de mercado, pelo comentário do CEO de que as empresas estão segurando os gastos com software e canalizando esses gastos para a infraestrutura de IA. Então isso foi péssimo para a IBM, porque ela admitiu que existe uma perda de apetite pelos seus serviços,
e as empresas têm optado por gastar, por investir mais na infra de inteligência artificial. E hoje cedo, tivemos a divulgação da ASML, que é a empresa de litografia, e ela teve um guidance muito alto, já declarou que praticamente todos os pedidos de 2027 já estão garantidos e grande parte de 2028. Então veja só, já tem um backlog aqui de pedidos de receita garantida para os próximos, 2 anos, China sendo mais ou menos 20% das vendas. Então a ação, subiu durante a negociação, depois mais 3,5, no after. Então fica esse comentário para mostrar também que a tendência de IA segue muito sólida, segue muito forte, e tudo isso corrobora para que haja a continuidade do movimento. Lembrando aquela nossa preocupação das últimas 2 semanas, será que temos um movimento de rotação? Será que vamos ter uma tendência de alta que será ampliada para os outros nomes? Até agora isso não acontece, uma alta ainda muito concentrada nos setores tradicionais que nós já temos analisado há muito tempo. Então, o setor de semicondutores, memória se recuperou na Ásia, principalmente na Coreia hoje. Então esse movimento bastante concentrado, esse rally em IA e a surpresa mais dovish da inflação, eles carregam um movimento ainda muito concentrado nos principais nomes, e é o fator de momentum que pode acabar puxando os CTAs e sistemáticos nessa continuidade de alocação e do movimento. Temos ainda uma continuidade do problema no Oriente Médio, porque na verdade parece que o cessar-fogo foi simplesmente rasgado, aquela possibilidade de acordo e de término do conflito. O barril já está em $85, então retomou muito do preço. Os Estados Unidos, segundo hoje matéria do Wall Street Journal, fazendo diversos ataques em pontos estratégicos iranianos, sejam pontos de infraestrutura, sejam pontos militares. Então, vários bombardeios, principalmente na costa ali do Irã, e os iranianos, por sua vez, fazendo ataques aos aliados ali na região. Então, vários países também sofrendo alguns ataques, por serem tradicionais parceiros dos Estados Unidos. Então, fica também essa ressalva: Catar, Bahrein, Emirados Árabes, até Omã também teve uns ataques, pelo que eu vi aqui no mapa. Então, muita atenção, porque é um conflito geopolítico que causa um problema no mercado das commodities, principalmente da energia, e ainda não há uma clareza sobre os rumos, e há uma total desconfiança de ambas as partes para que seja possível, confeccionar um acordo de paz e algo que leve ao término desse conflito. Então fica também esse comentário. O VIX saltou bastante nesses últimos dias, então fica também esse comentário sobre a volatilidade de um modo geral. É importante ficar atento a isso, porque, tem muita coisa acontecendo simultaneamente, e esse evento, geopolítico é muito adverso em relação aos outros fatores que foram bastante positivos. O spread entre o investment grade e high yield também está bem apertado. Então o crédito no âmbito do crédito privado, toma muito cuidado, porque às vezes o investidor está buscando um título que pague um juro elevado lá fora, mas na realidade ele está correndo um risco muito grande, está sendo mal pago por isso. Então fica esse comentário. Agora vamos falar um pouquinho de China. A China divulgou o PIB do segundo tri e veio abaixo da meta. A esperada era entre 4,5% e 5%, e cresceu 4,3%. É o ritmo mais fraco desde do quarto tri de 2022. Então fica esse comentário. O que eu tenho falado aqui, que a economia chinesa não está tão forte quanto, se imaginava. Temos ainda existe essa preocupação. O mercado imobiliário de novos imóveis, teve uma deflação também. Então, preço de casas novas, assim, em 70 cidades caiu 3,3% ano contra ano. E isso já acende o alerta, e no mercado secundário está pior ainda. Na verdade, é quase que um movimento de descoberta de preço. A queda é bem mais acentuada, então fica esse comentário em relação à China. Temos na Europa uma preocupação ainda com a exposição ao petróleo. Isso é uma grande preocupação, mas com essa queda dos juros na ponta curta nos Estados Unidos, o euro tende a se beneficiar diante do DXY aqui, do dólar, né, a cesta do dólar contra as moedas de países desenvolvidos. Houve ontem uma queda do dólar, enfraquecimento do dólar em relação a essas moedas. Para o Brasil também foi bom, não dá para negar. O Brasil teve um movimento cambial aqui de valorização perante o dólar. Hoje já está na casa dos 5,07. Então fica aqui mais um elemento positivo para o Brasil. E em relação ao nosso país, as notícias hoje relatam da pauta-bomba, a aposentadoria dos agentes de saúde, e que isso vai causar um impacto de 27 bi
para o fisco, para os cofres da União. Então, esse é um grande problema que o Brasil tem que resolver agora com essas pautas bombas, porque elas acabam, ditando o equilíbrio fiscal e um tema que será de discussão inevitável nos próximos anos, pelo juro real que o Brasil tem arcado em seus títulos e pela diminuição da demanda pelas Bs. Então, tudo isso acaba causando um vento desfavorável para o Brasil, mas com relação à fixação da Selic, isso, tudo que aconteceu entre ontem e hoje, podem acabar beneficiando o Brasil e dando espaço para que o Brasil e o seu Banco Central corte os juros agora nos próximos meses. Claro, não cortes tão agressivos, mas é bem possível que seja, dada a continuidade a esse movimento, quem sabe a 14% pelo menos, alguns otimistas já dizem em 13% ao final do ano. Então fica aqui esse comentário. E hoje parece que sai também a decisão dos Estados Unidos sobre sancionar o Brasil com mais tarifas. E dentre os temas, o Pix está lá rolado. Até fiz um vídeo sobre isso e nós vamos, publicar nos próximos dias. E com relação a China, ainda só fazer um comentário, que as empresas têm diversificado os seus modelos de IA para as empresas chinesas pelo custo, por serem muito mais eficientes, mais baratas. Então fica esse comentário também, empresas como o DoorDash, Siemens, Airbnb, matéria do Financial Times de hoje, comentando que as empresas chinesas têm ganhado market share com os próprios clientes norte-americanos. E aqui no Brasil, só para voltar ao Brasil, além dessa queda do dólar, matéria também do valor econômico ontem no final da tarde, que a Oncoclínicas pediu recuperação extrajudicial para a sua dívida de 5,1 bilhões de reais, tentando renegociar com os principais credores. Ficam aqui os comentários principais sobre as matérias de ontem e hoje, aqui o que moveu os mercados e o que move os mercados hoje na abertura, nessa manhã do dia 15 de julho. E qualquer coisa eu volto nas minhas redes, @RafaelSmusa em todas elas. Queria mandar um abraço para o Lucas Gomes, que me ouve aqui no podcast e é um jovem investidor de 18 anos e me disse que encontrou por sugestão do Spotify o meu podcast e ele gostou muito do conteúdo e até ficou surpreso com o fato de eu morar em Brasília, ele achou que eu morava em São Paulo. Então, muito obrigado ao Lucas, um grande abraço e agradeço a todos que me acompanham por aqui. Até mais.